Aplicação da palavra. 3 momentos. Vida cotidiana. O uso adequado das observações decorrentes da interpretação bíblica é estabelecido pela aplicação da palavra na nossa vida diária. Para tanto, é necessário investigar o texto de forma prática, procurando um exemplo a ser seguido, um pecado a ser evitado, um modelo de oração, uma condição estabelecida por Deus, algum princípio a ser assimilado na nossa vida. Quer fazer algum comentário, Lu? A gente sempre aprende que o pecado é fazer coisas erradas. Mas é bom a gente lembrar também que é pecado também você saber o que é certo e deixar de fazer. Muito bom. Tanto quanto fazer coisa errada é deixar de fazer aquilo que é certo. Muito bom. Conhecer e praticar. Não há como conhecer a palavra de Deus a menos que se apliquem os seus ensinos na nossa própria vida. O mero conhecimento intelectual, nós já falamos isso na lição passada, não nos credencia perante Deus. O que credencia é nós conhecermos a palavra e aplicarmos a palavra nas nossas vidas. Lembrem que Jesus falou muito firme sobre fariseus, sobre sepulcros caiados, raças de víboras, pessoas que sabiam a palavra, mas que não as botavam em prática. Jesus também comparou o homem prudente, o homem praticante da palavra, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vemos essa parábola em Mateus no capítulo 7, e é muito linda. Quando a adversidade, o dia mau chegou, a vida do homem prudente resistiu, ele permaneceu inabalável, ao passo que a vida do homem insensato, o que não pratica a palavra, desabou e houve grande ruína. Conhecer a palavra e não praticá-la é o mesmo que pecar contra a vontade. E a gente vê isso quando Tiago fala no capítulo 4 e no verso de número 17. Como Lu falou, pecado é fazer o que é errado perante Deus, mas é deixar de fazer aquilo que é certo. Olha só uma coisa interessante. Verdade que liberta. Um dos textos menos compreendidos da Bíblia, incrivelmente e muito citado, é o texto que está em João, no capítulo 31 e 32. Perdão, João, capítulo 8, verso 31 e verso 32. Brite, por favor, faz a leitura desses 2 versículos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que esse texto é tão mal compreendido, mal interpretado? Por que a gente olha algumas pessoas que aparentemente aceitaram a Jesus, mas que a verdade não as libertou? A gente vê isso nas igrejas? A gente vê isso entre algumas pessoas? Quem é que pode dar a explicação? Quem é que pode... Gabriel? Pastor, é algo bem simples. Na verdade, isso é um erro de hermenêutica, de interpretação, que é justamente o que nós estudamos aqui. Ou seja, se nós não permanecermos na palavra, se nós não cumprirmos a palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não seremos libertos. Entendeu? A gente consegue entender a importância de nós aplicarmos a palavra. Muitas pessoas dizem assim: é claro que eu conheço a Deus, Jesus é o meu Salvador. Ok, não, estou fechado, eu conheço, está tudo direitinho, mas quando você vai ver a vida da pessoa, o fruto da vida da pessoa, você vai perceber que Jesus não é o Senhor daquela vida, não é o Senhor daquela pessoa. Para Jesus ser o Salvador da tua vida, Ele antes precisa ser o Senhor da tua vida. Se Ele não for Senhor, se você não obedecê-lo, conhecer e obedecê-lo, de nada vai valer a pena, vai valer o fato de você conhecer. Todo mundo conhece. Satanás e os demônios conhecem a Jesus, conhecem a palavra, mas eles não obedecem. Eles não obedecem a Jesus. Então, o segredo da vida está em conhecer e está em aplicar a palavra de Deus. Por isso, vamos falar dos desafios da aplicação. A aplicação é um pouco diferente, como nós falamos, dos demais passos, porque aqui você precisa de atitude. Aqui você precisa querer fazer e se contrariar. Até falamos sobre competência.
conhecimento, habilidade e atitude. E eu convido a todos que leiam Filipenses, o capítulo 2, porque você vai perceber um texto fantástico que diz que Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O Espírito Santo faz isso, ele nos motiva, ele vai nos mexendo, ele vai nos orientando, ele vai nos direcionando para que a gente realmente tenha motivação, desejo, vontade em conhecer a sua palavra e em aplicar a sua palavra. Mensagem de Deus. Devemos nos aproximar da palavra de Deus com uma atitude de reverência e de oração. O pastor Cachado falou sobre isso quando nós lemos os devocionais na aula passada, lembram? De você estar em espírito de oração, de você orar antes, de você estar aberto, com o coração aberto para receber as vontades de Deus, olhar a tudo, reter aquilo que é bom, aplicar na sua vida e ser instrumento para aplicar isso na vida de outras pessoas. Ajuda do Espírito Santo, também já vimos. Inteligência e habilidades pessoais devem estar juntas, devem estar à disposição do Espírito Santo, para que o crente possa interpretar e aplicar corretamente as Escrituras. É isso que fala em João 14, 26. Para entender a Bíblia corretamente é preciso nascer de novo. E esse é o ponto. Temos que nascer de novo pela fé em Jesus Cristo. Não adianta só conhecer. Lembram de Nicodemos? Nicodemos sabia toda a palavra, mas ele não tinha ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele não tinha nascido de novo. Nós precisamos abrir o nosso coração, mas precisamos confessar com a nossa boca a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso dará legalidade para que o Espírito Santo entre e faça morada nas nossas vidas. Deus, ele fala pessoalmente comigo e com você. O Consolador, como nós lemos, ele vai nos ensinar. É muito interessante quando nós estudamos as Escrituras, porque nenhum curso é capaz de revelar todas as circunstâncias em que passamos a entender essas verdades. Mas o Espírito Santo, ele vivifica a verdade em nossa vida. E mais, para finalizar, eu mesmo, a minha experiência de vida, a minha conversão, ela se deu lendo a palavra. Eu lembro que eu estava no meio do Oceano Atlântico, lendo, dentro de um navio, lendo a Bíblia, e o Senhor falou poderosamente comigo. Aquelas palavras se fizeram vida no meu coração. Eu entendi, eu criei e eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, lá naquele momento especial. A Bíblia, ela é vida, ela é viva e ela é eficaz. Voltamos já.